Boa noite, eu me chamo Débora Giovanella e é uma satisfação estar com vocês hoje na nossa terceira aula do nosso trabalho com as emoções, segundo os textos clássicos chineses, baseado no livro Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, da professora Elisabeth Rochat de Lavallee e de Claude Lore. Então, agradeço pela presença de todos e hoje o nosso tema é o coração. Quero lembrar também a todos que a nossa intenção de fazer esse trabalho não é ensinar, não é esgotar o assunto, mas é incitá-los à investigação, para que leiam sobre a medicina chinesa, para que adentrem no pensamento chinês, para que compreendam um pouco mais da cultura chinesa e vejam nisso a beleza dos movimentos da natureza, dos movimentos internos que geram a nossa vida, daquilo que nós recebemos do céu, daquilo que nós recebemos da terra, e somos o que somos por causa disso. Com esse pensamento apoiado nessas reflexões, nós podemos ter uma vida melhor, mais longa, mais feliz, com mais saúde e assim termos uma jornada muito produtiva, né, nessa existência. Então é essa a nossa intenção, ok? Vamos para o nosso coração e vamos iniciar pelas funções do coração. As funções do coração. O coração na medicina chinesa se chama Qin. Ele é responsável por governar o sangue, a morada do Shen, da mente. Ele controla a sudorese, abriga os espíritos e ele é o nosso imperador. Sua cor é o vermelho, o coração abre-se na língua. O sabor do coração é o amargo, ele manifesta-se na tez da face, na fala, no riso. Sua estação é o verão, a expansão da vida. O fogo é o elemento relacionado ao coração. Ele é o calor que aquece ou o calor que queima. Ele representa o velho Yang e as emoções principais relacionadas ao coração são a alacridade, a euforia e a alegria. O coração é o imperador, é o próprio encarregar-se de todos os 10.000 seres. O que nós podemos refletir aqui para darmos início ao nosso trabalho de hoje do coração? O coração é o nosso imperador, combinado? Aqui no nosso pentagrama, onde estão todos os movimentos ou todos os elementos, nós já vimos o elemento madeira, que está relacionado ao fígado, que é por onde nós iniciamos as nossas análises, os nossos estudos, os nossos atendimentos, porque é a primavera onde brota a vida. Agora nós estamos no coração. O coração é o verão, é onde a vida está plena, é a plenitude da vida, a expansão da vida, é o fogo puro, é o máximo do Yang ou o velho Yang. O nosso coração abre-se na língua. A fala é do coração, o riso é do coração. Então, nós podemos refletir e associar que uma fala bem articulada ou uma fala com problemas de articulação está relacionada ao coração. Que um riso descontrolado está relacionado ao coração. Que uma face muito ruborizada ou muito pálida está relacionada ao coração. Não é? Então, quando nós adentrarmos agora nos próximos slides, nós vamos ver esses desequilíbrios claramente, mas já podem ficar com essa informação bem básica, importante e, sobretudo, para que vocês, durante e ao longo da vida, observem que os excessos do coração nos levam à alacridade, a essa ascensão, nos levam a esse excesso.
Todos nós aqui já devemos ter ouvido falar, né? Que quem muito ri num dia chora no outro, porque existe um equilíbrio. Se você se excedeu muito hoje, amanhã a tendência da natureza é compensar isso. Vai haver um desgaste, e esse desgaste vai levar ao equilíbrio de uma parada mais obrigatória para poder equilibrar. Então precisamos saber que um excesso emocional, uma euforia, uma notícia muito boa pode causar tamanho impacto que nos gere um ataque cardíaco. Quantas pessoas morrem por uma notícia muito boa? Isso acontece. Uma notícia muito boa nos desequilibra tanto quanto uma notícia muito ruim, porque vai para um excesso, tende a um excesso. E quando nós sabemos disso, nós podemos e devemos equalizar. Diante de uma emoção muito boa, de uma notícia muito boa, sabemos que temos que voltar para o nosso centro. Sim, teve um movimento, nós recebemos isso, tivemos um impacto, mas logo temos que voltar para o equilíbrio. Essa emoção de euforia é tão prejudicial quanto a emoção da tristeza, nós já vamos ver. O riso desenfreado, o riso muito solto e excedido, também é tão prejudicial quanto a seriedade em excesso. Então, o que nós temos que observar? Se o nosso riso está muito frouxo, se nós rimos por nada, isso é um desequilíbrio do coração. Às vezes nós podemos pensar assim que, se eu estou sempre sorrindo, sempre rindo, isso é bom, eu estou feliz, estou demonstrando alegria, né? Não, isso é um desequilíbrio. Um sorriso, uma compleição alegre é uma coisa. Um riso que desenfreado, repetidamente, sem necessidade, sem contexto nenhum, que muitas vezes nós vimos acontecer conosco ou com outras pessoas, é um desequilíbrio e afeta o nosso coração, né? Com certeza já temos aí algumas imagens mentais de como fazemos isso ou como vemos isso no outro, certo? Então essas são as funções do coração, basicamente, superficialmente. Vamos adentrar agora em alguns movimentos desse coração, de acordo com o nosso livro, Os Movimentos do Coração. Vamos lá para o Shin, coração. O coração entesoura os espíritos. O coração é mestre da rede de animação. O coração entesoura os espíritos. Em caso de superabundância dos espíritos, o indivíduo ri sem poder parar. Em caso de insuficiência dos espíritos, o indivíduo entristece. O fígado é o entesouramento da madeira, é mestre da tristeza e da aflição. O coração é o entesouramento do fogo, é o mestre do riso. A madeira gera o fogo. Portanto, quando o filho, o coração, está em estado de vazio, a mãe, o fígado, cavalga-o. Portanto, em caso de vazio do coração, há tristeza. Todas essas citações têm referência do Suen, capítulo 23, capítulo 22 e do Taisu. Elas podem ser encontradas na página 328 a 329 dos Movimentos do Coração. Então, aqui, nessa explanação, nós temos estamos diante de um texto clássico que fala isso que nós acabamos de refletir, sobre o que é um excesso e o que é um vazio, correto? O coração. No primeiro momento de sua existência, o coração está na mais absoluta calma, está isento de qualquer desejo. O céu forma-o nesse estado. Logo, os objetos exteriores atuam sobre ele e nele produzem diversos movimentos. São os desejos que se acrescentam à sua natureza primeira. Na presença dos objetos exteriores, o homem tem a faculdade, ou o desejo, de conhecê-los.
Ao conhecê-los, ele experimenta sentimentos de atração por uns e sentimentos de repulsão por outros. Se ele não dominar esses sentimentos, deixa-se levar para as coisas exteriores e torna-se incapaz de voltar para dentro de si e de regular os movimentos do seu coração. Ele perde as boas disposições que ele recebeu do céu. Página 125 dos Movimentos do Coração. O que esse texto nos leva a refletir? Sobre a necessidade do vazio. Vamos fazer um exercício. Para que serve um copo? Para tomar água, ou para tomar algum líquido, café, chá, uma bebida qualquer, não é? O que é o copo? O copo é o vazio. A utilidade do copo é o vazio. A utilidade do copo não são as paredes do copo. A utilidade do copo é o vazio. Essa casa tem portas, tem janelas, não tem? E se essa casa fosse todinha preenchida, ela teria função? Não, ela não seria uma casa. Ela só é uma casa porque ela tem vazio. E o vazio é a utilidade da casa. A casa só é casa porque tem vazio. O copo só é copo porque tem vazio. O vaso só é vaso porque tem vazio. É no vazio que ele se realiza. E esse é o pensamento chinês, que é no vazio que se realiza. O nosso coração precisa esvaziar-se. Esse texto, esse capítulo do coração, nos chama para nós esvaziarmos o coração. Se essa casa estivesse completamente cheia, ela não seria uma casa. Não poderíamos estar aqui, não poderia ser habitada. Se o copo estivesse cheio, ele não seria mais um copo, não teria mais a função de copo. Se um coração estiver cheio, ele não pode ser um coração. Porque o que é o coração na sua essência? É a casa dos espíritos. É onde recebe os espíritos do céu e os da terra. É a ponte entre o céu e a terra. É onde tudo se realiza. Para nós nos realizarmos como seres humanos, nós precisamos de um coração vazio, para que o yang do céu e o yin da terra passem e nos transpassem e nos atravessem e nós nos realizemos como parte da natureza. Quando o texto fala aqui sobre o objeto dos nossos desejos, que nós nascemos puros, não é? O coração, o céu nos dá um coração puro, sem desejos. E imediatamente nós começamos a observar ao nosso redor e desejamos. Ou criamos repulsa e isso enche o nosso coração. Imagine que essa casa seja o coração de alguém. E de tantos desejos, daqui a pouco nós não coubéssemos mais aqui. Teríamos que literalmente fazer uma limpeza, não é? Essa limpeza que nós precisamos fazer no nosso coração, para que nós possamos ser. Só podemos ser no vazio, não podemos ser cheios de desejos, de paixões. O coração e o fígado, os elementos madeira e fogo, são a casa das paixões na medicina chinesa. As nossas paixões, elas se enraizam, elas se estabelecem aqui. E observem que não há nada de errado com as paixões, com os desejos. Há de errado com o excesso das paixões, com a exclusividade das paixões, com a exclusividade pelos desejos. É esse o ponto. Nós estamos numa experiência humana. Necessitamos das coisas. Temos desejos, temos conquistas, temos as nossas paixões, as nossas buscas, o que queremos. Tudo bem. Mas quanto isso
bloqueia o meu coração, enche meu coração a ponto de eu não me reconhecer mais como um ser humano. E ser só aquilo, e viver somente em busca daquelas paixões, da satisfação dos desejos e do bem-estar. Aí nós deixamos de ser humanos. E passamos, quase que voltamos a ser animais, porque os animais fazem isso, né? Eles vivem para procriar, para satisfazer os desejos, por alimentação, sobrevivência. Eles não têm consciência, nós temos consciência. Nós temos consciência e nós precisamos utilizar a consciência, senão nós seremos um ser humano, um animalzinho um pouquinho mais elaborado, só isso. Ok? Um coração cheio não permite que nós nos realizemos como seres humanos. Então, cada um da sua maneira, procure ficar de forma muito forte com essa imagem. É no vazio que as coisas podem acontecer. Não é numa casa cheia onde nós não caberíamos. Não é num copo cheio que não é mais copo, que não tem mais a utilidade do copo. E o coração precisa estar nesse vazio, desses desejos. Ok? Outro item aqui a respeito desse tema, desse slide, é que o texto nos chama a banir o uso intenso dos sentidos. Nós temos sentidos que permitem que nós travemos contato com o mundo, não é? Nós temos o paladar, nós temos o olfato, o tato, percebemos a temperatura, percebemos os cheiros, percebemos as pessoas, a nossa visão, a nossa audição, mas o uso exagerado dos sentidos não é apropriado para um coração equilibrado. E de que se trata o uso exagerado dos sentidos? A compulsão por comida, a compulsão por falar, a compulsão pelo sexo, a compulsão por prazeres dos sentidos, tudo aquilo que me dá prazer e me leva para um excesso. Os nossos sentidos são fundamentais para nós termos consciência. Mas, de novo, não tem nada de errado com eles, com a alimentação, com a fala, com o sexo, nada de errado. Nós precisamos equilibrar e saber que o excesso da utilização dos sentidos vai afetar o nosso coração, porque vai sobrecarregá-lo, vai encher, e nós precisamos de um coração vazio. O coração vazio permite que a virtude do savoir-faire, que nós já vimos, do saber ser, se manifeste. Porque só com o coração vazio é que nós vamos poder perceber a natureza, perceber os ciclos. Porque com muito barulho, se houvesse muito barulho nessa sala agora, vocês não ouviriam a minha voz. É assim no coração. Se houver um coração muito cheio, ele não consegue ouvir o que a natureza, o que os espíritos do céu, o que as energias da terra nos trazem. E então, como nós vamos saber ser, se nós estivermos envolvidos só com os nossos desejos e com as nossas paixões? Não vai haver lugar para saber ser. Outro ponto que essa página 128 nos convida a refletir é sobre o desaprender. No pensamento taoísta, e a medicina tradicional chinesa tem a sua base no pensamento taoísta, nos diz que não agir, não ser. Você só é quando não age. Você só é quando não sabe. Essas obras clássicas foram escritas de uma forma que praticamente são criptografadas. A linguagem e o que conseguiu chegar até nós hoje, depois de tantos milênios, né, da forma como conseguiu chegar até nós, temos certeza que é de forma fragmentada,
e também que não é na sua forma integral. Temos certeza disso. Mas também temos certeza de que a forma como ela foi escrita é quase que uma criptografia. Porque as verdades, elas precisam chegar até aqueles que têm um coração vazio. O saber é importante, mas se o saber, o puro conhecimento, a pura informação for dada para quem tem péssimas intenções, provavelmente pode gerar estragos muito grandes para si e para os outros. E se o saber chegar até aquele que tem virtudes construídas, boas intenções e a virtude do bem em si, então ótimas coisas serão construídas para todos, para si e para os outros. Então os mestres, eles tendem a escrever de forma que cada um compreenda aquilo que está no seu nível. Então uma pessoa que lê uma obra compreende de uma forma, o outro compreende de outro, o outro compreende de outro, o outro não compreende, e está tudo certo. Porque nós vamos alcançar aquilo que o nosso espírito, o nosso coração tiver condição de alcançar. Quando os taoístas, voltando agora no tema do não agir, do não saber, falam de não agir, olha só. Isso, para agir segundo o Tao, ou seja, não agir. O que é não agir? Não é ficar parado. Não é ficar parado na posição de lótus, ou sentado numa cadeira, ou dentro de uma caverna, ou não é ficar parado. O não agir é o não agir pelo desejo. O não agir é o não agir pela paixão, pelo egoísmo. Esse é o não agir. Então você deve não agir. Quem não age é quem não age pelo desejo. Outra expressão é o não saber. O não saber para os taoístas não é o não saber da consciência, é o não saber da mente, do intelecto. Aquele que sabe, nos textos taoístas, é aquele que tem um saber intelectual pelo egoísmo. Então, eu vou procurar me informar dessa situação para saber e tirar vantagem disso. Esse é o saber do taoísmo. Então, o taoísmo nos recomenda não saber. E não saber significa exatamente e simplesmente saber aquilo que é de virtude, aquilo que é por compaixão, aquilo que é para o exercício do bem. Esse é o saber. O saber com interesses egoístas não é positivo, não é o que nós devemos buscar. Então, por isso que os taoístas recomendam o não saber e o não agir. Então, já sabemos que o não agir não é ficar paradinho, né? Dando descanso para o corpo. Agora eu vou não agir, segundo os taoístas. Não. Vai agir, mas com a convicção de que você está agindo por uma reta ação, sem interesse. O máximo possível, o mínimo possível, aliás, de interesse pessoal. O quanto você conseguir, sem interesse, com vazio no coração, sem egoísmo. Esse é o agir. Certo? A página 128 do livro Os Movimentos do Coração fala o seguinte: quem se dedica seriamente à arte do coração rejeita cobiças e desejos, atrações e aversões, alacridade e cólera, deleite, melancólico e amargura. É a comunhão mística dos 10.000 seres. Não se experimenta mais a reprovação ou a aprovação. A pessoa se eleva, educa-se na iluminação mística, até que a vida e a morte se confundam. Então, esse trecho do Huainanzi, do capítulo 1,
fala, né, isso tudo que nós expomos agora. É o não querer pelo egoísmo, é o não agir pelos desejos, é o não saber pelas paixões. É fazer tudo isso pelo que é de elevado e não se alterar, nem pelo bom e nem pelo ruim, que também não existe, né, no taoísmo, porque tudo é ferramenta de experiência e de consciência para o Tao e para a medicina chinesa. Então não existe ruim e bom, mas não nos afetarmos por aquilo que nos excita e nem por aquilo que nos entristece momentaneamente. É isso. Seremos afetados? Sim, mas vamos voltar logo para o centro? Me chateei, me entristeci, vou voltar logo agora, porque eu compreendi isso, tive um nível de vida interior que me permitiu compreender que isso aconteceu porque é necessário, porque afinal de contas, se eu creio, se eu tenho convicção nesse plano todo organizado que é o universo, eu sei que isso não foi por acaso. Então eu volto para o meu centro. Houve uma excitação, por uma alegria, por algo extremamente empolgante, ótimo, vamos nos abalar com isso, mas vamos voltar para o nosso centro rapidamente, para que o nosso coração descanse novamente. Alacridade e cólera. O equilíbrio interior se traduz por uma conduta constante e calma. A paz dos espíritos se reflete em todas as atitudes. Nós já sabemos que cólera é uma emoção relacionada ao elemento madeira, do fígado, né? E agora estamos descobrindo que a alacridade é uma emoção relacionada ao coração. A alacridade é essa alegria desenfreada, essa excitação desmedida. Já sabemos também que a morada das paixões está aqui, nesses dois elementos. Elas se assentam por aqui e causam todo um desequilíbrio no nosso ser. A alacridade é uma aceleração do fluxo vital e a cólera é uma violência, uma veemência. Não se deve compensar uma com a outra. Olha só, não se deve compensar uma com a outra. Essa é a orientação do texto, que nós já vamos ler. Por quê? Porque se eu tiver uma cólera muito grande aqui, eu posso ter uma tendência de querer compensar com uma alegria muito grande aqui, não tem? Nossa, eu tive algo muito pesado, então agora eu vou tomar uma dose de uísque, ou agora eu vou sair e me divertir loucamente, porque eu preciso extravasar essa coisa toda que aconteceu aqui. Não. Precisa-se ter consciência e precisa-se ter vida interior para compreender isso aqui. Compensar uma com a outra não é um bom caminho. E esse texto vai nos dizer isso. Não se trata de abster-se das paixões, mas manter a linha da temperança e da sinceridade e no bom senso que a razão dos espíritos mostra. Já falamos sobre isso, né? O equilíbrio, a razão, o bom senso. Você já viu que nós falamos, mas não refletimos muito a respeito disso. A natureza é perfeita. E a natureza é perfeita, ela equilibra tudo. Mesmo que às vezes ela tenha que agir de uma forma muito brusca para poder equilibrar. Então dizemos assim que, nossa, houve uma tempestade muito grande, que violência da natureza, como a natureza é violenta. Mas e aí, quanto foi necessário para... O que nós fizemos para que essa tempestade ocorresse nessa envergadura? A natureza equilibra. Então a natureza é perfeita. E o equilíbrio da cólera e da alacridade, ou seja, dessa veemência, dessa violência e dessa ascensão desmedida, deve acontecer no seu elemento. Temos que procurar não contaminar todo o nosso sistema pela cólera e nem pela euforia. Nós vivemos numa época, a nossa contemporaneidade, muitas vezes nos leva a acreditar que nós devemos estar sempre felizes.
Você não pode ficar triste. Por que você está triste? Não fique assim, se alegre. Ora, a tristeza é necessária. Ela tem sua função e tem o seu tempo e precisa ser vivida. Nós somos seres humanos. Como nós poderíamos viver sem ter experiência da tristeza? Como nós poderíamos valorizar a luz se não conhecêssemos a escuridão? É a mesma coisa. Então, precisamos tentar avaliar um pouco mais profundamente essas teias invisíveis que a nossa contemporaneidade nos impõe. E sim, vamos estar tristes em muitos momentos. Vamos estar preocupados, com medo. Mas isso precisa ser vivido, precisa-se ter vida interior para compreender o que aquilo significa e como aquilo pode me impulsionar para uma vida de realização e não de paralisação. Como o medo pode ser bom? Quando ele nos dá prudência. Uma pessoa que não tem medo é um louco. Ora, todo mundo sabe disso. Não é? Uma pessoa que não vive a tristeza é um descontrolado, uma pessoa fora de si, perde a posse de si, porque vive numa euforia que não é real, que é um excesso. Então vamos à página 181. É preciso tornar-se ativo, dar os frutos de sua vitalidade, mas não se entregar totalmente. De mãos atadas a nada, sobretudo não se entregar ao que pareceria superficialmente uma via de perfeição. Esse é um comentário do livro Os Movimentos do Coração, na página 181. O que é não entregar-se totalmente? É isso. Nós somos humanos, nós teremos as emoções, mas temos que saber que elas têm um tempo, um prazo e uma utilidade é uma palavra que é melhor não usarmos, mas elas têm uma função, que é nos dar consciência. Alacridade e alegria profunda. Bem, já sabemos que a alacridade é o excesso da alegria, né? E alegria profunda, o que será então? No capítulo 8 do Suen, a alacridade e a alegria profunda emanam da atividade de um coração que bate regularmente no meio do peito e que, graças ao sangue pulsado pelos sopros, transmite seus influxos a todas as vísceras e até a mínima parcela do corpo. O que nós podemos refletir a respeito desse capítulo? De alacridade e alegria profunda. Acabamos de ver alacridade e cólera. A alacridade e alegria profunda é a perfeita harmonia do coração. Qual é a diferença entre elas? A ausência delas, de ambas, não seria tolerável, seria deplorável. Nós temos que nos alegrar, às vezes um pouco mais, porque isso é uma expressão nossa, humana. Mas a nossa alegria profunda é aquela que nos chama para dentro. Quando você contempla o nascer do sol, em geral nós não tendemos a ter uma atitude eufórica de alacridade. Oh, o pôr do sol, ha, ha, ha. Não, a nossa alegria é profunda numa condição dessa. Quando você contempla uma música, uma missa de Bach, um canto gregoriano, você tem uma alegria profunda. Isso, junto com a alacridade, é a perfeita harmonia do coração. Porque ele vai estar equilibrado naquela emoção que lhe é própria, que é a alegria. A alegria transparece na nossa compleição, na nossa face. Vimos aqui nas funções do coração. Nós sabemos exatamente se uma pessoa está alegre ou não. Ela não precisa abrir a boca. Alguém tem dúvidas aqui? Não tem. Ela pode ter um leve sorriso no rosto ou um grande sorriso aberto, mas os olhos dela vão nos falar se ela realmente está feliz ou não.
a nossa face, o coração, também tem uma relação com o Shen. Os olhos também, os olhos também têm uma relação com o Shen, com os espíritos do coração. É no brilho dos olhos de alguém que nós vemos a vida. Quantas vezes nós vemos o brilho dos olhos de idosos, bem idosos, que têm alegria de viver? E quantas vezes vemos um olho que não tem alegria de viver? Numa pessoa muito jovem, que tem hesitação, que tem medo, que tem demasiada indecisão, porque são tantos desejos, são tantas paixões, são tantas coisas a escolher. Está tão cheio o coração que o Shen se perturba. Os espíritos do céu não podem se manifestar. E esse não pode mais ser. Porque ele sabe tanto aquelas coisas do intelecto, dos desejos, do egoísmo, que ele não consegue ser. Não é? Então, temos aqui mais uma reflexão a ser apresentada. O aspecto negativo da alacridade e da alegria profunda é a perversão do fogo. É quando o fogo não tem mais a função da vida. É quando ele vai ser pervertido. E nós vamos ver aqui no próximo slide. Mas agora vamos acompanhar na página 219 dos Movimentos do Coração, o texto que fala sobre a alacridade e a alegria profunda. No último parágrafo. Se a alegria se abala, o bem-estar vai se tornando excitação. Imperceptivelmente. O yang, por não estar mais sob o controle, exacerba seus efeitos, que encantam, pois este é o movimento mais natural da vida. Mas o yang se dilapida e se exaure, deixando-o ser arrasado e embotado, sem que saiba de onde lhe advém este desencanto. Olha só, o que nós podemos lembrar desse trecho? Que quando nós temos uma alegria tão grande, uma excitação tão grande, a exaustão é como se nós tivéssemos carregado pedras para a construção da muralha da China. Não é? Nós ficamos exaustos, nós cansamos, nossa mente não consegue mais pensar. E é isso que esse trecho fala, exatamente isso. O fogo encanta, mas ele exacerba seus efeitos, que encantam, pois é o movimento mais natural da vida. É o movimento mais natural da vida. O fogo está sempre relacionado à nossa ascensão, à volta para casa, à nossa evolução, à purificação, ao que há de divino em nós. O fogo está sempre relacionado a isso. Então ele é o movimento mais natural da vida e vai nos encantar e vai nos entorpecer, se nós não tivermos cuidado com ele. Certo? Essa é uma das mensagens, tantas mensagens que esse capítulo, Alacridade e Alegria Profunda, nos traz.